Esse é o modelo que a gente vai recriar e o link da planilha está na descrição do vídeo. A primeira parte é calcular fluxo de caixa livre. O EBIT, que significa Earnings Before Interest and Tax, é uma métrica que aproxima para o lucro operacional da empresa, o imposto de renda, a depreciação e a amortização, o dispêndio de capital e o capital de giro. Para calcular o nosso fluxo de caixa, a gente começa primeiro com o EBIT, então eu só vou linkar aqui, eu aperto igual e seleciono EBIT. O meu imposto de renda é uma porcentagem do meu lucro operacional e como esse é um valor negativo, eu vou colocar menos o meu EBIT vezes a minha alíquota de imposto de renda. Pronto. A depreciação e a amortização, para dar um exemplo, imagina que você compra um carro para a empresa, você paga 10 mil reais nesse carro hoje. Ano que vem esse carro vai valer menos do que ele vale hoje. Vamos supor que 2 mil reais a menos. Essa diferença a gente chama de depreciação, se for um ativo real, e amortização, se for um ativo intangível. Mesmo que no período você tenha que recordar esses 2 mil reais de diferença negativos no seu lucro líquido, para uma perspectiva de fluxo de caixa, esse dinheiro já saiu do seu bolso quando você comprou o carro. Então você não precisa pagar esse dinheiro de novo, por isso que ele é adicionado novamente no seu cálculo do fluxo de caixa livre. Então, para fazer isso é igual, que já está positivo, então eu vou precisar da minha depreciação, mais a minha amortização. O meu CAPEX, que é só o dispêndio de capital de tudo que eu investi na empresa. Como isso é um investimento que eu estou fazendo, é um dinheiro que sai do meu bolso, então ele vai ser negativo, o CAPEX. E o capital de giro pode ser positivo ou negativo no período. Nesse caso, ele foi negativo, então é só selecionar aqui. Aqui você faz soma tudo e pronto. Esse é o nosso fluxo de caixa livre. A próxima etapa é calcular o Weighted Average Cost of Capital, que é basicamente o seu custo de capital. Para dar um exemplo, imagina que você vai comprar uma casa. Se essa casa vale 100 mil reais, existem duas formas de você financiar essa compra. Você pode colocar dinheiro próprio, isso é o equity, ou você pode pegar um empréstimo, isso é uma dívida. Então, se você pega 50 mil de equity, dinheiro próprio, que você dá de entrada, e você vai no banco e empresta mais 50 mil, essas duas fontes de capital têm custos diferentes. Para o custo da dívida é bem direto, isso é a taxa de juros que você está pagando no seu empréstimo. Para o custo de equity é um pouco mais complicado, mas você pode imaginar que é a taxa de retorno esperada por um investidor para colocar dinheiro naquele tipo de ativo. E como você calcula o custo de equity? É simples. É a taxa livre de risco, que nesse caso é o Treasury de 10 anos, mas poderia ser a Selic ou o Tesouro Direto de 10 anos, mais a sua exposição ao mercado, que nesse caso é dado como um beta, vezes a diferença entre o retorno esperado do mercado menos a taxa livre de risco. E esse é o nosso custo de equity. O custo da dívida é bem mais direto, é somente a taxa de juros que você paga no empréstimo que você tem, mas da perspectiva de uma empresa, você pode deduzir os juros que você paga da sua conta de imposto de renda. Então, por isso que você tem que calcular o custo da dívida depois desse crédito de imposto. Para fazer isso é o custo da dívida vezes, abre parênteses, 1 menos a alíquota de R, pronto, 4%. E agora você tem que calcular o quanto de equity você tem na sua estrutura de capital, depois o quanto de dívida. Para fazer isso é o valor do equity dividido pela soma do valor do equity mais o valor da dívida, fecha parênteses. E aí a gente tem que 54% da estrutura de capital da minha empresa é financiada através de equity e obviamente os outros 46% são financiados através da dívida, mas o cálculo é similar, é o valor da dívida dividido pela soma desses dois. E agora, para calcular o custo ponderado da nossa dívida, é igual o custo de equity vezes a minha porcentagem de equity mais o meu custo da dívida vezes a minha porcentagem da dívida. E pronto, o nosso custo ponderado de capital é 6,9%. Passando para o cálculo de perpetuidade, existem dois métodos de calcular. O primeiro é o valor terminal. A fórmula está aqui embaixo. E para calcular isso é igual, abre parênteses, o meu fluxo de caixa na perpetuidade vezes 1 mais a taxa de crescimento que eu tenho na perpetuidade, fecho parênteses de novo, dividido por, abre parênteses, o meu custo ponderado de capital menos a minha taxa de crescimento na perpetuidade. E pronto, tem 984 de valor terminal. E o outro método é um múltiplo entre o EBITDA e o valor da firma. Esse é com certeza o método mais usado no mercado, especialmente quando você está lidando com empresas privadas. Para calcular ele é extremamente simples, é só usar a métrica que tem aqui. Isso é igual ao EBITDA no meu ano de saída, vezes meu múltiplo, que nesse caso é 7 vezes. E aí para eu tirar uma média dos dois, é só selecionar a média, seleciono os dois e pronto.
Esse é o valor do meu fluxo de caixa na perpetuidade. Passando para o valor presente agora, é simplesmente descontar um fluxo de caixa que eu vou receber no futuro a um valor presente usando uma taxa de desconto, que é o custo ponderado no nosso capital que a gente calculou anteriormente. Para calcular isso é bem simples, é o meu fluxo de caixa no período dividido por 1 mais a minha taxa de desconto, e aí eu vou travar ela, fecho parênteses e eleva ela ao número do período. Pronto. Agora eu posso selecionar, arrastar e segurar Ctrl R e eu tenho meu fluxo de caixa até o ano 5. O valor presente do valor terminal, exatamente o que a gente acabou de calcular. Então, é o meu fluxo de caixa da perpetuidade dividido por 1 mais o meu custo ponderado de capital elevado ao ano 5. Pronto. E agora o valor da firma é simplesmente a soma de todos esses fluxos de caixa, fecho parênteses, mais o meu valor terminal. O próximo passo agora é sair do valor da firma e ir para o valor do equity, que é simplesmente a diferença entre o capital que está disponível para os acionistas, investidores que emprestaram dinheiro para a empresa, ou seja, quem segura a dívida dessa empresa, e também acionistas minoritários. Para calcular o valor do equity é bem simples, é igual o valor da firma mais o meu caixa mais os títulos e valores mobiliários, menos a minha dívida de curto prazo e menos a minha dívida de longo prazo. Pronto. E a gente chega a um valor do equity de 1.250. O que isso quer dizer? Se essa empresa for liquidada, todos os débitos que ela tem forem quitados, esse é o valor restante para os acionistas, é o valor do equity. E se você tem, por exemplo, 150 ações em circulação, você chega a um preço de uma ação que é o valor do equity dividido pelo número de ações em circulação. Esse seria o seu preço por ação. E agora a gente chega no último passo, que é colocar tudo isso junto. Aqui nessa tela a gente já tem o EBIT, que é o nosso lucro operacional. A gente precisa calcular o imposto de renda. Como eu já mostrei, é igual menos o lucro operacional vezes a minha alíquota de R. E aí eu vou apertar F4 para travar ela. Seleciono ele, arrasto para a direita e aperto Ctrl R. Eu já tenho todos os outros valores populados aqui. Então eu venho no fluxo de caixa, igual a soma de todos esses valores aqui, fecho parênteses, pronto, de novo, seleciono, arrasta para a direita e Ctrl R. O meu custo de equity, de novo, a gente vai usar o CAPM, que é a minha taxa livre de risco, mais o meu beta, vezes o meu retorno esperado do mercado, menos a minha taxa livre de risco. E agora eu preciso saber quanto de dívida eu tenho na minha estrutura de capital. Então eu vou selecionar o valor da dívida dividido pela soma do valor do equity mais o valor da dívida. E eu vou fazer a mesma coisa para o valor do equity, que é igual o valor do equity dividido pela soma do valor do equity e o valor da dívida. Prontinho. E agora para calcular o meu custo ponderado do capital é igual ao meu custo de equity vezes o meu total de equity mais o meu custo da dívida vezes 1 menos a minha alíquota de R vezes o meu total de dívida. Pronto, agora indo para o valor terminal. O meu primeiro método é usando o EBITDA. Como você pode ver, aqui eu só tenho o EBIT, mas o EBITDA é só adicionar a depreciação e a amortização. Pronto, está aqui o meu cálculo do EBITDA. O meu múltiplo de saída vai ser o EBITDA vezes o múltiplo que eu escolher, nesse caso 7 vezes. Pronto, esse é o meu valor da firma. E usando a taxa de crescimento na perpetuidade, é igual, abre parênteses, o meu fluxo de caixa vezes, abre parênteses, 1 mais a minha taxa de crescimento na perpetuidade, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, pelo meu custo de capital menos a minha taxa livre de risco. Fecho 2 parênteses e pronto. Está aqui o meu valor terminal calculado através da perpetuidade. Agora eu só preciso tirar uma média entre os dois. Seleciono aqui. Prontinho. Agora, para calcular o valor presente do meu fluxo de caixa, é igual o fluxo de caixa livre dividido por 1 mais a minha taxa de desconto, que é o meu custo ponderado de capital. Vou apertar F4 para travar ela.
fechar o parênteses e elevar ao número do período. Vou selecionar isso aqui, arrastar para a direita e apertar Ctrl R. O valor presente do valor terminal é similar. Seleciono o valor terminal da perpetuidade, dividido por 1 mais o meu custo ponderado de capital, elevado ao número do período. E agora o valor da firma é simplesmente igual à soma de todos esses fluxos de caixa. Fecho parênteses, mais o meu valor terminal. E a gente chega no valor da firma. Para fazer aquela ponte entre o valor da firma e o valor do equity, eu vou calcular o valor da firma, mais o meu caixa, mais os meus títulos e valores mobiliários, menos a minha dívida de curto prazo, menos a minha dívida de longo prazo. E eu chego a um valor de equity de 22.226. Se eu tenho 1.000 ações em circulação, basta eu dividir o valor do equity pelo número de ações em circulação e eu chego a um valor implícito por ação de R$ 22,23. E pronto, é assim que você faz um DCF. Esse foi um modelo bem básico para iniciantes, mas se você quiser aprender como fazer um DCF completo usando a Tesla como exemplo, nesse domingo eu vou fazer uma sessão ao vivo interativo e na descrição do vídeo você encontra o link para se inscrever e obviamente isso é gratuito para quem já entrou na lista de espera do curso.